Mas eu quero saber de você, sendo uma mãe empreendedora, que eu sei que você que dificuldades, que pensamentos que você poderia dizer assim, nossa, Jamile, quando vem esse pensamento, é como se fosse uma frase ouvindo, ou me dá um sentimento assim, que eu tô ali, eu tenho que trabalhar no meu home office agora, e aí acontece tal coisa, vem tal pensamento, vem tal sensação, que aquilo me bloqueia e eu não produzo. Eu acabo me atrapalhando, eu acabo não me concentrando lá no trabalho que eu tenho que fazer no meu home office. Que você poderia me citar pelo menos uma situação assim que vem agora assim na sua mente, que é o que é mais comum, para ver se a gente consegue juntas aqui identificar que autossabotador pode estar por trás disso daí? Normalmente eu tento organizar bastante o meu tempo, né? Fazer uma rotina direitinho. Mas agora eu estou numa situação um pouco mais complicada, porque o meu filho está de férias e eu vou entrar de férias daqui a pouco e estou com um volume de trabalho muito grande para fazer. E aí tá o meu filho de férias, eu com um monte de trabalho para fazer, eu não consigo dar a atenção que eu gostaria para ele. E aí eu tô aqui sentada, trabalhando, mas com a intenção de estar com ele. E aí eu não consigo me focar tanto aqui. Ou se eu paro e vou estar com ele, eu fico com aquele negócio de, mas tem muito trabalho para fazer, eu não vou conseguir dar conta, eu tenho que terminar o trabalho. Acho que é o que mais me incomoda agora, no momento. Então deixa eu ver se eu entendi. Que aliás, eu acho que é uma dor bem comum, né, das mães, principalmente as mães que querem, que faz parte de um valor dela de estar ali participando mais, como é que se fala? Mais ativamente da criança, né, da vida infantil. Sim, enfim. eu gosto muito disso, eu gosto muito de estar com ele. Porque cada um, sem julgamento aqui, né? Cada uma tem o seu limite, tem os seus valores, tem o que é certo, o que é errado. Mas para esse tipo de mãe que quer estar ali, faz questão de estar presente, inclusive a mãe empreendedora, ela tem muito disso, né? De querer empreender, querer trabalhar em home office para conseguir conciliar. Sim. Aí essa acho que é uma das maiores vantagens que eu acho para mim de trabalhar em casa, poder dar mais tempo com ele. Mas o que acontece com o outro lado, com a cobrança interna? Que eu acho que é esse ponto que a Mari está se referindo especificamente, dela tá aqui. Acho que é isso mesmo. Pensando no lá, e quando eu tô lá, eu tô pensando no aqui. Exatamente. E aí, Mari, entra naquela questão do estar presente, né? O que acontece? Se eu tô aqui trabalhando, eu tô aqui, o papel, quem tá aqui é a Jamile Coach. Eu estou incorporada na Jamile Coach. Até tem um lance legal aí para falar para vocês, um detalhe, que tem a ver com autoestima, com preparação, que tem a ver com home office, com eu estar vestida e preparada para trabalhar. Meu marido, rapidinho ele saiu, foi na casa dos meus sogros. Eu já vou voltar para você, Mari, mas isso é importante. Antes de eu começar a reunião, ele falou assim, você sabia que a internet ainda não tem cheiro? Aí eu fiquei assim, como assim? O que você tá falando? Você tá muito cheirosa. Eu tava me arrumando, né? Você tá muito cheirosa para ir trabalhar no computador. Mas só que aí nesse exato momento eu pensei assim, cara, eu disse assim, mas eu não tô passando perfume para as pessoas sentirem lá pelo computador. Eu até ri, né, da brincadeira dele. Mas é para eu me sentir. É para minha mente sentir, olha, ela tá se preparando, ela quer se sentir bem para ela vir aqui e fazer a reunião dela, igual como se eu estivesse saindo para ir me reunir com as minhas amigas, com as minhas parceiras, alunas. Eu vou me arrumar e vou passar um perfume, né? Então, por que não passar um perfume para estar aqui na frente do computador? Então, eu acho que esse é um bom exemplo também de se preparar para trabalhar, mesmo a gente estando em casa. A gente manda essa informação para a nossa mente, né? Mas voltando, o que acontece é essa questão da gente se fazer presente, às vezes, por isso que eu citei essa questão do perfume, Mari, são detalhes, sabe? São detalhes que vão fazer como se tivesse você encontrar uma âncora, um elo
em neurolinguística a gente fala âncora. Eu não sei se todas as pessoas que vão assistir essa aula vão entender. Isso quer dizer como se você tivesse um elo, um link de conexão. Que você chegasse aqui, você fizesse uma coisa que dissesse, não, agora a Mariana, agora eu não estou falando da Jamília, eu estou falando da Mariana. Agora a Mariana está no papel de home office, de designer, de artista maravilhosa que vai aqui produzir, ensinar para os seus alunos, fazer seu trabalho. Isso vai ajudar, é um exercício por repetição, isso vai ajudar a tua mente, o teu foco a entender que você tem que estar no foco da presença. Com o teu filho, é você procurar essa ancoragem, entende, Mariana? Com o teu filho, o que você pode fazer, que atitude você vai fazer para ajudar o teu cérebro a dizer, não, aqui você vai ficar, você tá aqui, fica aqui de corpo e alma, você tá aqui brincando com o teu filho, não vai pensar na aula que você tem que gravar, nos alunos que você tem que responder, no que você tem que preparar para o curso, não, é aqui, 100%. O que é interessante quando se está iniciando, porque, Jamília, é fácil você dizer, tem que ficar 100% aqui, 100% lá, papapá, é fácil. Tudo é um exercício. É a construção de um hábito, não é do dia para a noite, tá? Sim, sim, eu costumo falar isso mesmo também, que tudo é um exercício, todo dia tentando um pouquinho. Exatamente, todo dia você vai fazer esse exercício, fortificando esse músculo do foco, né? Que ajuda na visualização, como eu falei lá na primeira aula. Não sei se você teve a oportunidade de assistir a reprise e ver sobre os exercícios de visualizar todo dia, que o Goleman lá ensina, né? Enfim, e tudo isso, você repetindo, com prática e repetição, a gente vai construindo uma habilidade, a gente vai criando e enraizando os novos hábitos. E quando você vê, aquilo vai estar tão enraizado em você que vai ser estranho você estar no home office e pensar, sei lá, no passeio que você vai fazer com as crianças. A tua mente vai ficar tão focada naquilo ali, vai ficar tão afunilada que não vai ter espaço para mais nada. Por exemplo, uma coisa que me ajuda muito é isso aqui, olha. Isso aqui às vezes eu coloco em mim, quando eu quero trabalhar, me concentrar, principalmente quando eu desenvolvo os meus artigos, sem música nenhuma, sem áudio nenhum, principalmente se eu estiver sozinha em casa com as crianças, eu tenho que estar, né? Eu não posso botar música aqui e não escutar nada que eles falam. Mas é um elo, uma âncora. Eu coloco isso no meu ouvido, assim, mesmo sem nada, sento no computador. É como se eu ligasse assim um botãozinho, liga o botãozinho da criatividade da Jamília. Pum! Vira ali aquele botãozinho, sabe? E eu foco ali. Mas isso foi do dia para a noite? Não foi. Até porque antes da pandemia eu tinha o costume de sempre escrever em silêncio, quando eu estava sozinha, quando as crianças estavam na escola. E aí, estando em casa, fazendo homeschooling, eu digo, nossa, quando eu vou escrever? De madrugada, de tarde da noite? O que você poderia estar fazendo para, por exemplo, para a mente não tentar te sabotar e fugir para uma outra coisa? É que por exemplo, antes de você ir para o momento de ficar com o filho, não deu para você terminar tudo ali que você queria terminar naquele momento do trabalho? Pega um papel onde você faz as suas anotações no celular e anota. Anota o que você, assim que você voltar, o que você tem que fazer, o que é prioritário. Por quê? Senão, aquilo pode ficar martelando ali na tua mente no momento que você está ali com a criança, pensando, isso já aconteceu. Eu sei, porque isso já aconteceu comigo. Às vezes eu estou ali conversando com a minha filha e ela fala, mãe, o que você está pensando? Eu estou pensando na aula tal que eu tenho que fazer. Não era para eu estar pensando na aula tal que eu tenho que fazer. Isso eu tinha que ter deixado anotado. Então, entendi. No início não vai ser automático assim. É legal, tem um outro gatilho que também pode te ajudar, né? E muitas outras pessoas, que é você dizer, faz uma lista do tem que é no GTD
a gente chama de caixa de entrada, né? Que pode ser no teu celular, você pode ter um bloquinho de nota, o que você quiser. Você tá ali com o teu filhote, de repente, às vezes numa brincadeira a gente vem um insight, né? Aí para você não ficar assim, nossa, eu não posso esquecer disso, eu tenho que lembrar disso. Pega rapidinho aquele papel. Se é algo que você não vai gastar mais de 2 minutos, isso não vai prejudicar a qualidade do teu tempo com ele. Você anota aquilo ali para você, nem que seja uma palavra-chave, só para você lembrar depois. Então, você fazendo isso, tem pessoas que dizem, Jamile, mas eu vou anotar e eu já não estou presente. Não é, você anota e pronto, volta. Você liberou aquilo da mente, você já consegue focar naquela pessoa. É um exercício, né? E o oposto de você finalizar, fazer tudo o que queria ali com a criança, né? E aí, antes de ir para o seu trabalho. E também não tem uma regra assim, militar de que tem que ser 1 hora aqui, 1h30 ali, ou 2 aqui, 1 ali. Pô, você tá num lance gostoso, bacana ali, você tá engajada ali no universo da brincadeira com teu filho. E isso aí é muito bacana. E de repente, se você ficar meia hora a mais, isso que é o legal do home office, você consegue depois compensar. É melhor que você fique meia hora a mais e depois que você vai lá para o trabalho. Claro, se você não tiver uma reunião marcada, uma coisa com horário fixo, né? E você compensa do que você cortar ali no melhor da brincadeira, porque começou o horário de lá do teu trabalho, do home office, então você corta e fica aquele sentimento. Às vezes não é nem tão ruim para a criança, às vezes a criança leva aquilo ali de boa, mas a gente fica com aquele sentimento de culpa. Nossa, eu poderia ter finalizado aquilo, né? Tava tão bacana. Eu, como sou uma mãe que gosto muito de brincar, e pelo que eu vejo você também, e às vezes a gente se envolve mais com a brincadeira do que a gente não fica querendo que não acabe. Então, é verdade. Tem que usar muito bom senso, sem culpa, sem crítica. E o que dá para compensar, vai compensando. A gente tem essa vantagem de trabalhar em casa para poder usar isso ao nosso favor. Ter uma rotina, ter uma sequência, sim. Mas se tem algo que está diferente ali naquele momento, compensar. O oposto também, se de repente você teve que trabalhar um pouquinho mais, às vezes dar um intervalo, olhar os filhos, ou conversar com o marido, nossa, eu vou ter que ficar um pouco mais, por isso eu vou dar uma paradinha agora para ficar com vocês, porque eu vou ter que retornar ali e ficar um pouquinho mais. Mas depois a gente compensa isso, a gente vai fazer uma outra coisa bacana, ou amanhã a gente vai fazer tal coisa. Comunicação, gente. A comunicação. Comunicação é muito importante. Às vezes só o fato de você estar dando satisfação para o outro, e eu digo isso tanto para os parceiros, para os adultos, como para as crianças. A gente tem que respeitar, eles são seres humanos. E a gente tem que dar satisfação para eles, sim. A gente tem que explicar, sim, sabe? Respeitar como ser humano. Eles se sentem importantes fazendo isso. É muito importante. Você está ensinando como que eles têm que respeitar as outras pessoas também. Eu não sei se eu te respondi, Mari. Respondi? Sim. Já anotei aqui as dicas e já vou pensar em algumas âncoras, algumas coisas que me façam estar mais presente quando eu estiver aqui sentada trabalhando e mais presente quando eu estiver com ele. Muito obrigada. Exatamente. E se de repente está numa fase assim, dele tá chamando, de precisar atenção naquele momento, então anota ali o que você tinha começado no trabalho, o que queria finalizar para não perder aquilo da mente. E às vezes criança é assim, né? Uma interrupção que a gente faça e vai lá das 10 minutos de olho no olho, qualidade, para ele contar aquela coisa extraordinária que ele está vivendo naquele momento, vai satisfazer ele e você vai conseguir voltar e focar e terminar o que você estava fazendo. Do que ficar ali escutando. O Reni tem muito disso, meu filho menor. Dele vir, mãe, porque aquilo ali no mundo dele a coisa mais... Será que é assim também? Coisa tá acabando muito, sabe? Tudo quer mostrar. Quer mostrar aquilo ali. É incrível, incrível. E aqui tem 3, às vezes começa, né? Hoje a Paula fez um porta escova de dente com Klotsky Lego.
com aqueles legozinhos, sabe? Sim, sim, que legal. Bloquinhos. Uhum. Ela é toda criativa. E ela chegou assim, querendo mostrar aquilo ali, tá toda, sabe? Aí eu parei, não, peraí, deixa a mamãe parar aqui. Eu tava com fone de ouvido, tava cuidando do almoço com fone de ouvido, mas não para trabalhar, escutando lá música, nem me lembro o que era. Aí eu falei, peraí, isso é importante, deixa a mamãe pausar aqui, tirar o fone, deixa eu ver o que você construiu aqui. Nossa! É um presente, né? É um presente para eles e para a gente viver isso. É verdade.